Olá! Começa agora o programa Gente do Rio. Hoje vamos falar de energia. Light, Enel, Petrobras, energia solar, energia eólica e muito mais. E já agradeço a sua companhia todo domingo pela manhã, com reapresentação após o programa Show Business. E se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir e, por favorzinho, deixe um comentário também. O Rio de Janeiro é a capital da produção de energia no país. Aqui, produzimos 87% de todo o óleo nacional. Somos responsáveis também por 73% do gás produzido no país. Igualmente, temos grande potencial para a produção da chamada energia limpa. Estamos falando da energia solar, da energia eólica, a dos ventos, mas também somos pioneiros no país de uma energia que causa medo, a nuclear. Aproveitar todo esse potencial para desenvolver o Rio, gerar emprego, renda e prestar melhores serviços à população é a missão do secretário estadual de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, nosso entrevistado de hoje. Seja bem-vindo, Hugo. Obrigado, Mônica. Satisfação poder estar aqui participando desse programa que já está sucesso, né? Estou vendo que está sucesso. É um prazer tê-lo aqui com essa gama de assuntos. Realmente você tem uma grande responsabilidade aí. Bastante. Mas vamos começar pelo que tem mais relação com o dia a dia das pessoas, com o consumo. Light e Enel. Enel. Um verdadeiro apagão nisso daí, né? A Light em recuperação judicial, a Enel prestando serviços tão questionáveis que chegou a gerar uma CPI na Assembleia Legislativa, é alvo de uma CPI, e as concessões acabando em 2026. Quer dizer, um caldo todo aí para você cuidar, né? Bom, Mônica, primeiro é importante reafirmar aqui que o governador Cláudio Castro, ao criar uma Secretaria de Energia, ele eleva a categoria de uma política pública num processo de discussão que é fundamental, né? Energia e a economia do mar, que engloba aí, como você falou, óleo, gás e as outras indústrias que vêm do mar. Mas a energia era fundamental para o crescimento do Estado, para a consolidação das ações do Estado. E a gente, ao ingressar agora em janeiro, a gente se depara com uma situação com bastante dificuldade, especialmente com relação à concessionária de energia Light, que engloba principalmente a região metropolitana, a Enel mais a região do interior, e se depara com todo o processo de dificuldades enfrentadas por ela, sempre alegando a questão de perdas não técnicas, que na realidade são contas que elas não conseguem cobrar, furto de energia, furto. Mas veja, o contrato delas tem quase 30 anos, ou seja, em 30 anos não conseguiu estabelecer, nós temos tecnologia para isso hoje. Então, o debate, e é interessante, eu tenho levado essa discussão de uma forma muito próxima, porque nós temos o serviço prestado no Estado e nos municípios, mas a regulação, a fiscalização, a multa para qualquer tipo de atividade que ela deixe de fazer é pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Que é do governo federal. Então, nós temos um problema, porque a prestação de serviço é local e a fiscalização é federal. Nós temos uma falha, eu tenho denunciado isso, tenho falado em vários fóruns. Mas a gente não tem a agência reguladora aqui? A agência reguladora aqui, ela é para saneamento e gás. São as únicas fontes de energia, que são áreas que nós temos. E temos agências na área de transporte também, que regulam a comercialização de gás e a questão do saneamento, que foi o desdobramento da SEDAI. Essa é a GENERSA e a GETRANSP. A regulação de energia elétrica por dispositivo constitucional consta lá como federal. Isso é uma falha. É uma falha porque, vou dar o exemplo exatamente como você viu nessa sua percepção. O gás, ele tem o transporte, a exploração e o transporte dele em gasodutos, que antigamente era só a Gaspetro, é regulação federal, a ANP. Mas a comercialização local é feita, administrada pelos estados. E é assim que tem que ser a lógica. Então, a falha principal hoje, com relação a Light e com relação a Enel, que eu vejo, é a ausência de um braço de fiscalização local. Porque quem conhece as mazelas, as dificuldades que tem nos estados e municípios, a falta de energia,
É o Estado e o município, nós é que sabemos. E isso, para a gente tem que... Nós estamos aproveitando essa mudança, essa oportunidade que nós vamos ter de fazer aí uma discussão de prorrogação ou não, né, o novo processo licitatório, para inserir. E aí como é que a gente resolve esse caso? Colocando a obrigatoriedade do convênio da ANEEL com a agência local. Alguns estados têm esse convênio, mas não é obrigatório. Então, quem fiscaliza? A ANEEL? Você acha que a ANEEL... Quantos escritórios você acha que a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, tem no Rio de Janeiro? Quantos? Nenhum. Quantos funcionários tem aqui fiscalizando? Nenhum. Como é que pode uma coisa dessa? Por isso é que você lançou a proposta de criação do Centro Estadual de Gerenciamento de Emergências e Fornecimento de Energia? Na realidade, nós temos vários centros aqui na área de saúde, na área de defesa civil, na área de polícia militar, porque nós estamos aproveitando essa logística que já existe, atuando no segmento da área de energia. Porque quando falta energia em um determinado bairro, num determinado local, a única informação que nós temos é de quem? Da concessionária. Quem mais tem essa informação? Quando ela quer, ela fornece. Como é que você mede o nível de eficiência dessas concessões? Chama FEC e DEC. FEC é o período que ela fica sem energia, até 3 minutos, mais de 3 minutos, ela estabelece, ela tem que fazer informativo, e quantas vezes essa falha, né, a fase e o período que eles ficam, quantas vezes houve falha de energia naquele período. Quem informa isso são as próprias concessionárias. E a gente já tem tecnologia para fiscalizar claro isso, que tem. Né? Então, o que a gente quer fazer? Nós queremos, ao montar esse centro de emergência, primeiro ele tem uma característica de emergência, né, de poder colaborar nesse momento de uma catástrofe, de uma calamidade, você ter ali alguém cuidando só com esse foco na energia com as concessionárias. Mas também fazer uma ação preventiva. E aí essa ação preventiva é totalmente possível e viável. Nós vamos captar com as informações que nós já temos com essas operadoras e trabalhar com sistemas que nós já temos de monitoramento da cidade como um todo. Mas como é que funcionaria isso? Teve uma interrupção de fornecimento, a falta de luz. Aí a população vai poder ligar um 0800 para esse centro, para ele acionar as concessionárias? Então, nós estamos instalando primeiro com iniciativa para atendimento na área de períodos de emergência e de integração dos sistemas. O próximo passo é fazer um ambiente também para a população, porque hoje a população, quando tem um problema de queda de energia, ela liga para a concessionária. Nós queremos receber essa informação também. É fundamental nós monitorarmos essa informação. E quando isso vai estar funcionando? Qual é a previsão? Para essa primeira fase, que é a análise dos processos de emergência, períodos de catástrofe, chuvas e tudo mais, é para agora em novembro. Dia 29 de novembro nós vamos instalar, né, fisicamente, junto com o CICC, lá no Centro Integrado de Comando e Controle. Vamos ter uma parte daqui é só cuidar, só analisar os processos de energia. Eu vou dar um exemplo para você, para o nosso telespectador entender. O Sistema Nacional, que aí sim tem que ser regulação federal, Itaipu, Tucuruí, todas as fontes de energia que nós temos, hidrelétricas principalmente, eles funcionam num sistema nacional. As transmissões, as redes de transmissões, são todas elas coordenadas. E tudo isso é coordenado por 3 centros que chama Operador Nacional do Sistema, ONS, que é uma entidade que não é nem pública. E essa ONS sabe de todo o sistema, o que está acontecendo, ela recebe essa informação, ou seja, ela tem sistema para controlar toda a distribuição, a geração e a distribuição. Ora, quando ela chega aqui na concessão, ela não tem mais informação, ela não sabe como essa energia está sendo distribuída. Ora, então, se nós temos o mais complexo, o local aqui, com certeza nós conseguiremos fazer o nosso dever de casa, que agora, é monitorar e fiscalizar. Certamente é necessário também que haja punição, né? Exatamente. Porque a Enel, por exemplo, ela é alvo de muitas críticas, de muita reclamação no serviço prestado para o interior, né? Então, o que nós estamos coletando aqui, essas informações, foi muito bom você colocar esse ponto, porque às vezes quem recebe crítica e reclamação é a Enel. Assim, a gente está fazendo um levantamento no PROCON. Quantas reclamações tem com essas concessionárias de energia, com a Enel e com a Light? No judiciário, quantas reclamações, quantas ações são propostas e qual é o nível dessas ações? E também
junto à Defensoria Pública. Quais são as demandas da Defensoria Pública? Nós estamos coletando esses dados estão servindo da nossa base de dados também para poder entender onde é que a gente demandas repetitivas e ali atuar com as concessionárias e colocar no futuro contrato, que nós vamos ter uma renovação, seja de contrato, seja de nova licitação, essas questões, quer dizer, como informar os estados. E aí nós vamos estabelecer, aí sim, a obrigatoriedade desses contratos, dessa fiscalização, dessa autuação, inclusive, ser feita também pelo Estado, em parceria com a ANEEL. Hugo, e sobre petróleo? A gente vive o Estado do Rio vive uma relação de altos e baixos. Se o barril do petróleo sobe. Tá com preço bom, tá com preço alto, céu de brigadeiro. Se tá o preço baixo, dizem, né, acreditam ao preço do barril do petróleo baixo, a maior crise financeira que o Estado já atravessou na história. Acreditam em grande parte a isso, né? Mônica, Como é que o Estado do Rio pode sair dessa montanha-russa? Mônica, o petróleo é um ativo, apesar da gente ter como você falou, 85% da produção está aqui, nós recebemos royalties, nós recebemos muito mais participações especiais, nós tínhamos um volume aqui entre municípios e estados de mais de 80 bilhões que circulavam na economia do Rio, mas você entenda que é um ativo finito. É como você saber, hoje você tem um salário altíssimo, você tem que preparar o seu futuro, minha querida. Isso serve para dinâmica familiar e serve para a dinâmica do Estado também. E como é que o Estado está preparando o nosso futuro? O futuro, primeiro, você investir em questões, em outras atividades que não só a indústria de petróleo, aproveitar os royalties para poder, por exemplo, fazer como está hoje o Fundo Soberano. Nós temos um Fundo Soberano, tem mais ou menos 4 bilhões. Onde é que tem, o que eu defendo, né, junto com o governador Cláudio Castro? O Fundo Soberano você tem que ser investido em atividades que possam gerar não só benefícios sociais, emprego, mas possam gerar algum recurso para o Estado. Atividade, vou dizer aqui, nós temos aqui uma fase de crescente de empresas atuando na fase de eólicas offshore. Eólicas offshore é aquele pessoal chama catavento, para poder colocar dentro do mar. Nós temos expertise. Onde é que o Estado entra nisso? Nós temos que estimular essa transição, que não é só uma transição energética, essa transição de cadeias produtoras. Aqueles espaços que eram ocupados por plataformas de petróleo seriam ocupados por essas atividades offshore, porque será um ativo muito importante. Algo não vai substituir a integralidade. Não vai. Se você vai perder 80 bilhões, mas se você recuperar 20 bilhões por ano numa atividade dessa, ótimo. O Estado tem que verificar oportunidades. O Estado tem que aplicar esses recursos do Fundo Soberano em questões que possam ter retorno financeiro também para o Estado. Não pode pensar só pegar o Fundo Soberano e distribuir, né, dar o benefício para todo mundo. É a mesma coisa que você torrar a sua herança viajando para o exterior. Quando se você chegar aqui, cair a ficha na realidade, você vai ver que você não vai ter nada. Essa dependência do royalties também se reproduz nos municípios, sim, né? Nós sim. temos cidades que vivem... Viveram e ainda vivem, né? Maricá, Quissamã, Rio das Ostras, Saquarema, mas essas cidades, elas estão se preparando para o futuro, para essa transição também, e como é que o Estado está ajudando a isso, ou orientando? Então, vamos fazer, é bom que você fale isso, Mônica, perfeito, porque nós temos duas realidades. Nós temos, então, aqueles municípios que foram oásis, que foram os países árabes da época da bacia de Campos, né? O próprio Campos Goytacazes, Rio das Ostras, nós tivemos Macaé. Macaé ainda tem uma atividade intensa, porque virou, né, a nossa capital do petróleo aqui. Quissamã, todos aqueles municípios costeiros, né, que tinham atividade da bacia de Campos, eles produziram 99, de 97 para cá, receberam muitos recursos. Só que esses campos já entraram no período da maturidade, e eles começam a ter declínio.
ainda tem campos a serem explorados, ainda tem campos que estão maduros, que estão sendo explorados por outras empresas, tirando mais, mas eles já estão em fase de declínio. Então você vê que a situação de Campos, a situação de Quissamã, que era aquela coisa maravilhosa, não é mais, e alguns se prepararam mais do que outros, ou seja, alguns investiram em outras atividades para substituir a maldição, que a gente chama maldição do petróleo. Agora, nós estamos vivendo um outro boom, Saquarema, Maricá, Niterói, que vem pela bacia de Santos, que apesar do nome Santos, a referência é a nossa costa aqui. Essa bacia está em processo de crescimento, que é onde nós, 10 anos atrás, nós falávamos do pré-sal. Então, essa bacia, hoje, quando você vê o nível de exploração dessa bacia, é um dos maiores que tem. São Paulo pega uma grande parcela, mas outra parcela fica, né, abençoada que o Rio de Janeiro tem. E esses municípios estão ganhando muito, estão enfrentando muito. A gente vê que Maricá é um exemplo, né, das administrações. Hoje o prefeito Fabiano, ele tem um olhar muito cuidadoso com relação à questão do futuro, da perspectiva do futuro, como eu preparo. Porque quando você cresce o município, quando o município começa a receber, dá uma migração também de pessoas. Então isso é muito preocupante na área da saúde, na área da educação. Eu vi que Maricá tem dado exemplo. No último censo mostrou o crescimento populacional de lá, né? A gente tem que diferenciar crescimento de inchaço, crescimento que não se atrai muita população e não consegue dar demanda. A gente tem visto, né? Eu tenho algumas preocupações aqui, não é uma crítica direta, mas é uma preocupação, quando você estabelece muitos benefícios sociais, porque os benefícios sociais, assim como o recurso é finito, os benefícios sociais também podem não ser duradouros. Então, às vezes, você atrai uma população que vai atrás desses benefícios sociais, tarifa zero, outras questões, que acho que são importantes no momento, mas eles podem prejudicar, podem comprometer a renda mais à frente. Campos é um exemplo disso. Campos tinha uma tarifa de R$1, hoje a situação... Tarifa de ônibus, você está falando, tarifa né? de ônibus. Eu estou só falando para a gente comparar. A gente tem aqui no Estado exatamente esses dois perfis de comparação. Ainda falando em royalties, o próprio Estado, ele vive sobressaltos, né? Agora, por exemplo, no governo federal, você que é um deputado de vários mandatos, muito experiente lá no trato em Brasília, no Congresso, tem tramitando um projeto que pode prejudicar fortemente o Rio de Janeiro. Como é que o Rio de Janeiro está se posicionando e trabalhando para que os royalties não diminuam para a gente? Mônica, eu costumo brincar que, felizmente, é inveja, né? A gente produz a questão da divisão das receitas, principalmente aqui da questão do ROI de participações especiais, foi previsto na Constituição, lá em 88, não tinha produção de petróleo. A referência era muito pequena. A produção começou em 94, 95, 97, 99, começou a ter o boom. Eu me lembro perfeitamente. Isso era uma maldição, ninguém queria petróleo, né? Imagina ninguém... Depois, em 2011 para 2012, eu estava lá como deputado, votaram uma lei de trocar partilha por concessão, e nessa votação entenderam que tinha que ser redistribuído esses royalties. Essa legislação acabou sendo aprovada, foi um massacre, né, porque tiveram 46 do Rio mais 10 do Espírito Santo, 56 deputados defendendo, mas quase 300 a 400 contra a iniciativa. Foi um massacre na Câmara e no Senado mais ainda. Essa lei foi aprovada, foi sancionada pela Dilma e foi suspensa a sua vigência pela ministra Carmen Lúcia. E está há 10 anos no Supremo Tribunal Federal, pendente dessa decisão. Essa decisão nos conforta. E o que tem sido feito agora, do ponto de vista jurídico, é um entendimento entre as procuradorias, entre a AGU também, de dizer o seguinte: se nós tivermos que fazer essa mudança, passar a vigiar essa lei novamente, o Rio nós já estamos numa situação mais uma vez complicada, vai ser entrega a chave. E o que vocês estão fazendo? Atuando junto com os outros estados para poder fazer uma medida que seja daqui para frente nessa redistribuição dos royalties e das participações especiais. Essa redistribuição já está sendo feita, só que na lógica que a legislação foi aprovada,
inviabiliza o Estado aqui, inviabiliza também, você vai comprometer as finanças de São Paulo também. Isso tem que ser visto, que eu falo o seguinte, não adianta olhar o royalties que o Rio de Janeiro está ganhando, tem que olhar o pacto federativo. Essa é a grande discussão, por exemplo, da reforma tributária. O pessoal está preocupado com a reforma tributária, mas o que a gente tem que discutir é como é que está sendo dividido essa riqueza que está sendo distribuída no país. Hugo, uma última pergunta agora para fechar esse bloco, que a gente está com o tempo estourado. Energia nuclear é um mal necessário? Vamos seguir? É um mal necessário e nós já todas as fases que tínhamos que superar, já superamos. Nós temos que finalizar a Angra 3, é caro, mas é importantíssimo, e começar a discutir a questão de Angra 4. Porque ela é um contingente, só isso. A energia nuclear, ela tem uma característica de constância e ela é um contingente. Se tiver qualquer blackout em outras, a energia nuclear continuará sustentando. No próximo bloco, proteger o meio ambiente não é só preservar a Amazônia não, hein, gente? Produzir energia limpa também é essencial. Hugo Leal vai falar dos projetos para expandir a produção de energia solar e eólica no Rio de Janeiro. Fique com a gente que o Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, conversando hoje com Hugo Leal, secretário estadual de Energia e Economia do Mar. Hugo, a gente estava falando de energia limpa. Isso. Nós temos 9 usinas de energia eólica offshore em processo de licenciamento no Rio. Mônica, então, o que é bom deixar claro aqui? Nós não podemos abandonar a nossa indústria do petróleo. O petróleo ainda vai prevalecer aí por mais 30, 40, quiçá 50 anos. Porque é uma cadeia, como eu mostrei para vocês aqui, é uma cadeia que tem ciclo. E esse ciclo, parte dele está em processo de amadurecimento, parte dele está em processo de crescimento. Então, o que é importante, primeiro, nas energias renováveis? Mostrar que a nossa exploração do petróleo, especialmente offshore, também ela tem baixa pegada de carbono. Quando comparado com as explorações internacionais em outros países, por exemplo, a produção, a gente chama de por quilo, né, de produção de carbono por quilo, hoje está em média 22 a 23 quilos em vários países do mundo, 23 quilos de carbono por barril de petróleo. No Brasil, nós estamos trabalhando com a pegada de 9 quilos. De 11, 10, 9 e já trabalhando com a pegada menor. Isso é importante porque também é um ativo de descarbonização que o Rio de Janeiro, que o Brasil tem, né, com essa capacidade. Agora, nós não podemos ficar nisso que eu falei, não podemos ficar só esperando, deitado e berço esplêndido. Então, a expansão dessa produção de energia eólica, offshore, ou seja, aproveitar o que nós já temos de conhecimento, a expertise que nós temos no estado de produção de petróleo e buscar esse espaço através das eólicas offshore que já são uma realidade no Mar do Norte, na China, nos Estados Unidos e aqui no Brasil ainda não tem nenhuma. Nós temos, a gente chama de fazendas, né? Nós temos plantas, pedidos no IBAMA de licenciamento, mas instalação, não, nós não temos nenhum. Então, todas essas serão no Norte Fluminense. Norte Fluminense, é na costa do Rio de Janeiro. E aí, quando você faz a análise, né, isso não foi feito por nós, foi feito por padrões internacionais, por empresas que já atuam nesse segmento, ela define que só 3 estados, 3 costas aqui têm grande potencial de eólica offshore. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Esses são, por acaso, os 3 começando com o Rio. Mas por que essa diferença? O que é importante para uma produção de vento, dessa eólica? É o vento unidirecional. Porque às vezes o vento tem uma capacidade e ele não produz essa energia. O vento unidirecional é o que nós temos aqui na nossa costa, para o bem e para o mal, que quando é chamado sudoeste, lembra do sudoeste? Isso faz diferença. Então a gente tem aqui autorizado, discutido 9 parques eólicos. O que nós precisamos fazer é um protótipo para saber como ele vai funcionar, qual é a altura da hélice, tamanho da pá, tudo isso vai ser diferenciado. Nós estamos produzindo, através desse grupo de trabalho, com outras entidades públicas e privadas, para poder fazer a primeira planta eólica. E o que essa energia solar, eólica, o que eles vão transformar a vida da população? Como é que a gente traduz isso para o cotidiano das pessoas? São 2 coisas, né?
A energia eólica e a energia solar, elas hoje já são uma realidade, né? A eólica aqui no Rio de Janeiro é muito pouco, lá em São Francisco, lá em Gagaú, que tem um parque eólico pequeno, que é onshore. A solar hoje já é uma solução para vários ativos. O solar hoje já é uma energia que é produzida aqui no nosso estado. Pouco ainda, mas é produzida. Porque você pode colocar uma energia solar, uma usina dentro da sua casa, produzir energia, gerar energia para você, baratear a sua conta de luz e poder também devolver essa energia para dentro das concessionárias. Então já é uma realidade. Essa energia que já é produzida, ela pode ser também um novo ativo quando construir, ainda não é uma realidade, mas quando eu construir essas usinas de hidrogênio, a captação de hidrogênio, quando vier com essa cadeia, usando essa fonte energética, aí chama-se hidrogênio verde. O mundo fala em hidrogênio verde, a Europa fala em hidrogênio verde, porque eles não têm outro ativo. Então, eles estão apostando nisso. Nós também estamos apostando. Mas só que a nossa matriz energética 60% é renovável, porque ela vem de matriz hidrelétrica. As hidrelétricas também podem produzir hidrogênio verde, da mesma forma. Então, é muito mais, virou um mote internacional, um alinhamento internacional. O Brasil precisa ser tutelado nisso. Nós não estamos aqui buscando eu costumo brincar, um neocolonialismo. Não, vocês têm que fazer isso. Nós vamos fazer aquilo que nós podemos produzir, nós temos potencial. Então, quando o Brasil investe em energia limpa, ele ajuda também o mundo, né, a fazer esse entendimento. Mas aí tudo vai depender de investimento. O solar já é uma realidade porque ele conseguiu atingir uma camada da população que entendeu que isso pode ser importante para ele também. Mas o eólico ainda ainda vai depender de muito investimento. Você tem uma extensa história na política, já deputado federal, estadual, secretário, presidente do Detran, várias coisas. Próximo cargo será candidato a prefeito de Petrópolis? Não, disputa em eleição eu não tenho medo de nenhuma. E essa pode ser, o próximo do ano que vem, pode ser o maior desafio, pode ser um grande desafio, porque Petrópolis precisa. De se organizar. Petrópolis tem um potencial fantástico. Poderia hoje estar, assim, com certeza, nos primeiros lugares, tendo uma atenção do governo federal, do governo estadual, mas parece que faz algumas opções que eu prefiro não aprofundar aqui, por isso que eu tenho colocado meu nome à disposição lá da população. Exatamente por causa dessa tradição, né? Eu sempre fui um dos mais votados lá e esse trabalho continua, perpetua, porque eu gosto Terá muito. O apoio do governador. Aí você tem que perguntar naturalmente. Você tem que perguntar para ele. Então, com essa disposição toda, vamos ao nosso ping-pong final. Vamos lá. Qual é a melhor forma de recarregar as energias aqui no Rio de Janeiro? Eu vou dizer, a melhor forma de carregar as energias no Rio de Janeiro, ou você vai para a serra ou você vai para o mar. Se você pudesse encontrar uma personalidade histórica e bater um papo, jantar, Nelson Mandela. quem seria? Nelson Mandela. Uma superstição. Não passa embaixo de escada e nem gosta de gato preto. Tradicional. Santos de devoção. Está aqui no meu pulso, São Bento. Um ídolo. Dentro da política, uma referência para mim, eu tenho como Leonel Brizola. Eu tenho muito. Agora, meu principal ídolo, pode ter certeza absoluta, de referência da minha vida, é minha mãe. Você conheceu a Dona Vicentina. Dona Vicentina. Você sabe disso. Maior orgulho da vida? Minha família. Um medo? De perder o carinho deles, perder a relação, de perder o contato, né? Sonho? Continuar entregando com muita energia e disposição aqui dentro da política. Eu gosto de estar onde eu estou e meu sonho é continuar podendo servir o meu estado aqui, o estado que eu escolhi para viver, o estado que eu quero desejar. Pode ser como prefeito, pode ser como governador, e aí o futuro vai dizer. Muito obrigada pela sua participação, Hugo. Tá ótimo, Mônica. Agradeço você. Muitos assuntos, vamos ter que fazer depois outros programas, porque ficaram muitos assuntos ainda de fora. Pode chamar. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo.